eu vou gravar nossa aula para registro, para transparência e para que todos possam acompanhar o nosso curso. Então, ontem tivemos a apresentação do plano de atividades e foi colocado 2 blocos de conteúdos. O primeiro bloco, que está voltado à construção do projeto de pesquisa. Nós podemos pensar o projeto como o embrião daquela pesquisa que vai nascer a partir de um projeto e que vai crescer, desenvolver e dar frutos. Então, o projeto, juntamente com todas aquelas sessões obrigatórias, ela vai ser tema das nossas próximas aulas. As próximas 2 aulas síncronas serão trabalhando nos conteúdos da elaboração do projeto de pesquisa, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar conteúdos teóricos. Eu vou trazer para vocês uma reflexão sobre os principais conceitos, eu diria os fundamentos de metodologia científica, onde nós vamos conhecer o que seria, de uma forma bem prática, o que seria ciência, o que seria pesquisa, o que seria o próprio método científico. Então, nós vamos nos debruçar sobre esses conceitos. Eu vou procurar sempre aplicar de uma maneira muito prática com vocês, e para que isso aconteça, eu preciso da interação, eu preciso que vocês também se coloquem numa condição ativos e ativas de participar e de interagir comigo. Então, para que isso seja proveitoso, é preciso que haja esse dinamismo entre o que eu vou colocar e as ideias que vocês irão, a partir dos conteúdos, que vocês irão elaborar, que vocês irão pensar e que nós iremos trabalhar ao longo do curso. Então, ao final das nossas aulas, a minha ideia principal é que a gente chegue num produto. Esse produto pode ser individual ou pode ser coletivo. Que produto seria esse? Seria nós, a partir de todo o conhecimento construído, a gente conseguir colocar isso no papel. Em outras palavras, que todos nós consigamos elaborar pelo menos uma minuta de uma ideia, de uma pesquisa. Não vou nem falar para vocês que em 2 meses a gente vai conseguir fazer um projeto de pesquisa completo, mas pelo menos a gente tem condições, e eu irei estar junto com vocês para que a gente consiga colocar, para que a gente possa elaborar, bem elaborado, utilizando dos elementos obrigatórios e fundamentais, uma intenção de pesquisa. Para quem sabe, em breve, virá um projeto de pesquisa que pode ser o projeto do trabalho de conclusão de curso de vocês, certo? Então, eu estou, a cada aula, eu vou estar aqui dando para vocês condições suficientes para que vocês se sintam seguros e seguras para elaborarem a pesquisa de vocês a partir do projeto de pesquisa. Então, o primeiro bloco vai estar com todos os elementos necessários para a construção de um projeto, e o segundo bloco, como foi falado ontem, nós vamos entender a ética da pesquisa e a produção e a veiculação do conhecimento que foi elaborado a partir daquela ideia inicial de cada um de vocês, né? Então, nós vamos chegar até a publicação. Obviamente que nós não iremos publicar, mas nós iremos entender esse processo de elaboração de um manuscrito e de submissão e de interação até a sua publicação. Então, hoje nós vamos trabalhar esses fundamentos. Eu vou compartilhar com vocês um roteiro de slides, mas a minha abordagem e a minha aplicação, ela vai ser bem prática. A ideia é que vocês possam assimilar esse conhecimento novo a partir da aula de hoje e possa aplicar no cotidiano acadêmico de vocês. Então, eu peço que vocês acompanhem não só essa aula, mas façam as leituras de todos os materiais que estão colocados lá no módulo 1, 2 e 3. Então, é muito importante que vocês façam as leituras. Como eu falei ontem,
As aulas assíncronas, as atividades que são colocadas no momento que nós não estamos online, elas são fundamentais, elas são, eu diria, vitais para que a assimilação do conhecimento seja consolidada. Então, não adianta só essas aulas, só esses momentos de encontros nossos, se vocês não reforçarem. É mais ou menos como quem começa a aprender a tocar um instrumento, né? Tem aquelas aulas lá com o professor, mas se vocês, quando estiverem em casa, não treinar, não pegar o instrumento e começar, a partir dali, a tentar reproduzir o que está aprendendo com o professor, vocês não irão ter o êxito na sua integralidade. Então, a gente precisa fazer as leituras. As indicações de leitura estão de acordo com os módulos. Eu coloquei numa sequência didática. Então, o que está lá no primeiro módulo, o que está no segundo módulo, o que está no terceiro módulo, a sequência de leitura é aquela. Então, Luciano, eu vou ler a parte da publicação, porque é o que mais me interessa. Não recomendo que seja dessa forma. É interessante que a gente comece a entender da fase embrionária, do pensamento científico, da ideia de pesquisar, né, do assunto que vocês irão colocar nesse curso e levar adiante para, quem sabe, concluir até mesmo o curso de vocês. Então, a ideia é que a gente deixe um produto útil. Eu não quero construir com vocês uma intenção de pesquisa apenas para cumprir com a carga horária e a avaliação do nosso curso. A mesma coisa eu falo quando eu estou com as turmas de seminário de monografia 1. Eu sempre alerto a todos para não construir um projeto apenas para o cumprimento da disciplina, e sim para levar adiante, para concluir o curso, para ter êxito em uma publicação, em uma produção científica, juntamente com seu orientador. Então, a mesma ideia que eu levo para as turmas de seminário de monografia 1, de pensar um projeto para concluir o curso e não para concluir a disciplina, eu incentivo vocês para a mesma coisa, para que vocês construam uma ideia, construam um pensamento, para que a gente não apenas conclua esse curso de 2 meses, esse curso que estamos aqui a participar, mas sim para que vocês levem adiante e que vocês se sintam aptos e aptas ao final para realizar qualquer projeto de pesquisa. Uma vez que vocês decidam ingressar mais fortemente nessa pilar da universidade, que é da pesquisa, que é uma pilar que vocês começam a iniciar, pelo menos a gente espera que assim seja, quando vocês começam a cumprir aquelas disciplinas da matriz curricular do curso. Então, essa iniciação científica não é apenas a participação nos programas de iniciação científica, no PIBIC, no PIVIC. Essa iniciação científica, ela se dá a partir das 3 pilares que são ofertadas para vocês na universidade. A do ensino, que todos conseguem passar ao cumprir as disciplinas, desde o primeiro período até o último. Na extensão, que também, hoje, ao falar de pesquisa e ao conceituar pesquisa, eu vou deixar bem claro para vocês que a extensão também se apropria do que é pesquisado. Então, como eu estava falando com vocês, em relação ao propósito maior do nosso curso, que é que vocês possam levar os conhecimentos adquiridos para adiante, e não só para concluir esse curso. A certificação desse curso, ela vai contemplar todos aqueles que estão participando, os que se inscreveram e aqueles que estão participando. Então, isso aí é algo que vocês não devem nem se preocupar, e sim de adquirir o conhecimento, seja esse conhecimento novo, ou seja esse conhecimento de alguma forma de coisas novas que vocês possam ter aprendido e que possam levar para a vida acadêmica de vocês, enquanto pesquisadores, enquanto estudantes de educação física, enquanto futuros profissionais. Certo, pessoal? Estou retomando, pessoal. Estou fazendo um ajuste aqui rapidamente. Eu tenho que conferir se nós estamos gravando, porque ontem eu tive problemas
E a primeira parte eu tive que... Bom, estamos gravando. Então, vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, a ideia principal é essa, é de aquisição de conhecimentos para aplicação prática. Então, a pesquisa, nesse sentido aí, o nosso curso ele vai ter essa direção, ok? Então, hoje eu vou começar com vocês com alguns fundamentos, né, de 3 conceitos que ontem, rapidamente, eu fiz menção, mas que hoje nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre eles, que é o conceito de ciência, que, de maneira geral, a gente pode entender, conceitualmente, ciência seria a busca para explicações, né? Uma busca que é constante, a cada momento, a cada necessidade, o homem e a mulher, ele vai em busca da ciência, em busca dos conhecimentos novos. Por quê? Porque nós vivemos muitas problemáticas, e essas problemáticas, elas influenciam diretamente na nossa vida. Então, é por meio da ciência que nós iremos solucionar, resolver, tá certo? Essas questões, essas implicações que têm uma influência direta sobre a nossa saúde e qualidade de vida. Então, a ciência, do ponto de vista geral, seria essa busca pelo conhecimento, essa busca por explicações, tá? Então, quando vocês estão curiosos para entender alguma coisa, muitas vezes a gente não entende por que alguma coisa acontece da forma que acontece. Então, nós temos que buscar ter ciência sobre essas questões para que a gente possa entender melhor e manipular e modificar ou não, tá certo? Essa problemática, sempre visando o bem-estar de todos. Então, a ciência, ela, hoje, por exemplo, a grande implicação da ciência é, e aí me permitam o exemplo, a grande implicação nesse momento, a grande problemática nesse momento da ciência é justamente a vacina para o Covid-19. Então, a gente está vivendo um momento de expectativa, de mobilização dos cientistas, da comunidade de pesquisadores, tá? Para que a gente possa solucionar essa implicação, essa questão grave de saúde pública, essa pandemia que acomete todos nós. Então, hoje, nesse momento, seria uma grande questão da ciência. E como a ciência vai chegar nessa perspectiva da vacina? Por meio de pesquisa. Então, a reflexão, o objeto de reflexão da pesquisa é justamente a busca do conhecimento. Ciência, uma tradução aproximada, seria conhecimento. Então, essa busca por conhecimento, essa necessidade por conhecimento e por produzir conhecimento, por produzir ciência. Então, para que a gente já inicie desmistificando um pouco o conceito de ciência, é justamente essa. Agora, nem sempre foi assim. Nem sempre nós tivemos esse entendimento. Se a gente pensar historicamente, nem sempre foi assim. Então, a gente vai lá para a Grécia Antiga, 6 séculos antes de Cristo, na época dos pré-socráticos. A partir de ali, a partir de lá, e da tomada de decisão que foi realizada por aqueles pensadores da época, inclusive os primeiros pensadores, né? Quem primeiro pensou em produzir conhecimento científico, eles eram chamados de filhos da natureza. Até então, o homem e a mulher, eles resolviam as suas questões baseados em mitos, baseados em dogmas. Então, a partir desse século VI, historicamente, por esse caminho que eu estou oferecendo a vocês, a gente vai entender que o homem e a mulher começam a, de outra forma, tentar responder às suas dúvidas, às suas implicações do dia a dia, a partir da busca de uma explicação científica. Então, percebam que isso vem de lá atrás, estou falando da Idade Antiga. Então, a partir de lá, a gente tem um importante feito dos pensadores pré-socráticos, que foi justamente
o conceito, eles criaram o conceito de prova científica. Então, esse conceito de prova científica, de lá até os dias de hoje, vem balizando os pesquisadores e os cientistas a produzirem as suas pesquisas sempre baseado na repetição. Eu não sei se vocês perceberam, mas o método científico, ele é sempre de repetição. Então, o pesquisador, ele nunca vai ter a sensação que a pesquisa acabou ali, que não tem mais nada para fazer. Porque a metodologia científica vai possibilitar a quem está envolvido com o método científico a estar sempre buscando novas respostas, a estar sempre repetindo novos procedimentos para que consiga chegar às melhores soluções, sempre voltando para o bem-estar de todos. Então, o princípio da ciência é o bem-estar, tá certo? É a vida do ser humano. Então, a gente começa a falar da ciência e da pesquisa, tentando mostrar algumas nuances, algumas diferenças entre o que é ciência e o que é pesquisa. Daqui adiante eu vou falar mais um pouco sobre pesquisa e sobre a metodologia científica. Então, vocês percebam que vai entrar um conceito a mais, que é o conceito de metodologia. Se a gente for para a tradução da palavra aproximada, a gente vai ter metodologia, que seria o estudo do método, né? Seria aquele conceito de maneira de ir, de maneira de encontrar. Metodologia tem a ver com o caminho, com o percurso para a aprendizagem, né? Para a solução, no caso da metodologia da ciência, para a solução das questões, das grandes questões, sejam científicas ou mesmo filosóficas. Então, a gente vai perceber, teoricamente, nós teríamos tipos de metodologias científicas, tipos de conhecimentos, vocês já devem ter tido acesso em outras oportunidades, em aulas de método científico, e os tipos de conhecimento, eles são pelo menos 4. Seria o conhecimento popular, o conhecimento científico, tá certo? O conhecimento filosófico e o religioso. Não vai ser o foco principal nosso ficar apenas no estudo conceitual. Então, eu estou trazendo para vocês de uma forma mais didática, buscando esse link com o que está acontecendo agora, para que a gente possa, quando começar as primeiras atividades de construção de projeto de pesquisa, para que possa estar bem claro para vocês, e a partir do entendimento desses 3 conceitos, tudo vai ficar mais fácil. Então, a gente precisa de conhecimento popular. Muitas vezes a problemática, né, o problema, a questão da pesquisa, ela pode nascer de alguma coisa do nosso dia a dia, do nosso conhecimento popular, de questões que são colocadas em rodas de conversa, por exemplo, ou na nossa experiência, seja na nossa casa, seja na universidade, seja no nosso estágio, seja no nosso dia a dia. Então, tem questões populares, tem tipos de conhecimentos que eles são testados e que eles começam do senso comum. Eles começam de teorias populares que não são verificadas e que não são ainda testadas e ainda não podem ser consolidadas como conhecimento científico. Então, a mesma coisa a gente vai ter do conhecimento religioso, do conhecimento filosófico e também do conhecimento, como eu falei para vocês, científico, certo? Então, a gente vai adiantar um pouco mais para que vocês possam elaborar. Quando eu falo trabalhos acadêmicos, se aplica, quando eu coloco trabalhos acadêmicos, se aplica à construção, nesse exemplo em especial, se aplica ao projeto de pesquisa. Eu sempre vou falar projeto de pesquisa, porque projeto pode ser de qualquer coisa. O nosso projeto em questão é o projeto de pesquisa. Então, para que a gente possa estar seguro para elaborar o projeto de pesquisa, a gente precisa ter intimidade com esses conceitos. Então, como eu falei para vocês, ciência seria, numa tradução bem popular, seria conhecimento. Seria voltado para o verbo saber. Eu quero saber. Toda vez que a gente quer conhecer, que a gente quer saber
que a gente quer ter um conhecimento sobre alguma coisa que nós não temos ainda uma resposta definitiva, a gente vai fazer a aquisição da ciência. Então, ela tem a ver com todo esse sistema de busca de conhecimento, tá? Sempre baseado no método científico. Então, essa forma, esse tipo de conhecimento, ele requer racionalidade, ele requer sistematização. Então, o método científico, ele tem características que não podem ser desconsideradas. Por isso que a gente não vai elaborar um projeto de pesquisa de qualquer forma. Por isso que nós temos que ter um bom método científico para que a gente possa ter um bom conhecimento ao final, uma boa resposta à nossa indagação, à nossa pergunta da pesquisa. Então, todo esse corpo de conhecimento que é organizado por meio de uma metodologia científica, que vai ser um conceito mais adiante que eu irei colocar para vocês, através das pesquisas, dizem respeito ao interesse da ciência. Então, a ciência é algo para todos que estejam preparados para lidar com o conhecimento científico. Então, é muito comum no início do curso, ou no início mesmo de um acadêmico que busca fazer um primeiro curso de metodologia científica, é muito comum que ele tenha alguns temores, que ele fique um pouco preocupado em ter ou não ter a aptidão necessária, a capacidade necessária para lidar com ciência, com elaboração de pesquisas, com manipulação de metodologias científicas. É muito comum, mas eu vou tentar mostrar para vocês, e hoje a gente começa a falar sobre isso, e vocês também podem, no momento que vocês acharem interessante, vocês podem falar e trazer também o pensamento de vocês a respeito. O meu propósito maior é quebrar esse paradigma que diz que pesquisa é para poucos mortais. Porque pesquisa e ciência é para qualquer um que tenha interesse e que se capacite para tal. E vocês estão fazendo isso por meio da participação nesse curso de metodologia científica. Esse curso nosso, a pilar principal é a metodologia científica. São as técnicas, os métodos e os procedimentos para a elaboração de pesquisas científicas. Então, é muito comum que aquele aluno que está começando, aquela aluna que está iniciando na vida acadêmica, de alguma forma, imagine que ciência é aquela ciência do laboratório, é aquela ciência onde o pesquisador veste aquela bata branca bem bonita e manipula aqueles tubos de ensaio e aquelas fórmulas, aquelas equações matemáticas. É muito comum se confundir ciência e se confundir pesquisa com esse tipo de metodologia. Mas, na realidade, o conceito mais simples que eu conheço de ciência, de conhecimento, é justamente o pesquisador ter uma dúvida, ter alguma coisa que não está bem explicada para ele, ou para a comunidade, ou para a sociedade que ele vive, e, a partir de um método sistemático, tentar responder essa inquietação, tentar sanar essa dúvida. Então, o conceito mais simples de ciência, que a gente pode se apropriar disso no conceito de pesquisa, é estabelecer uma questão e tentar responder por meio de um método científico. Então, isso é interagir no meio científico, ok? Obviamente que é um método rigoroso, de muita formalidade e de muito estudo e dedicação por parte dos pesquisadores e por parte daquelas pessoas que querem fazer pesquisa. Então, para quem entrou e se inscreveu nesse curso e está participando e tem esse interesse de aprender para trabalhar com pesquisa, para ser pesquisador, para ser cientista, para conduzir uma carreira profissional por meio da produção de conhecimento, e aí eu adianto para vocês, pessoal, vocês sempre terão a ciência na vida de vocês. A pesquisa sempre vai fazer parte do leque de opções de vocês. Porque eu sempre digo, como acadêmico, como profissional, ou até mesmo como pessoa, ou eu vou me apropriar da ciência e do conhecimento científico
para melhorar a minha saúde e minha qualidade de vida, ou eu vou ser alguém que vou produzir ciência para melhorar a saúde e a qualidade de vida de todos. Em outras palavras, a pesquisa sempre vai estar na carreira de vocês, na vida profissional de vocês, seja como consumidores de ciência, ou seja como pesquisadores. Aí vai ser uma opção de cada um de vocês, certo? Então, para que fique bem claro que existe um rigor, sim, existe uma necessidade de capacitação, de conhecimento de metodologias, tá? Mas qualquer um que tenha esse interesse terá, obviamente, cada um no seu tempo, terá a aptidão necessária para lidar com o conhecimento científico. Então, sobre o pensamento científico e sobre a origem desse pensamento ser uma origem grega, né, daquela época, dos filhos da natureza. Então, naquela época, a sociedade ocidental, até então, eles viviam da mitologia, dos mitos, daquelas respostas oriundas dos dogmas. Então, a partir desse momento, historicamente, em especial na Grécia, a partir desse momento, o homem e a mulher, os pesquisadores e pesquisadoras da época, vamos colocar aspas, tá? Eles começaram a estabelecer uma nova forma, tá certo? De enxergar e de solucionar as suas questões do dia a dia, as suas questões de vida, a partir da busca ao pensamento científico e a busca das provas por repetição, sempre a partir de métodos, ok? Então, essa necessidade, até hoje, ela é real, né? Então, a necessidade de saber por que as coisas acontecem, ela nunca foi tão atual como hoje. Então, a cada dia nós temos essa necessidade de saber diversos porquês. Ontem, na nossa primeira aula, ao apresentar o plano de atividades, ao final, tivemos alguns alunos e alunas que fizeram alguns porquês, que queriam as respostas para alguns acontecimentos, para alguns fatos, e essas respostas, elas, quando não podem ser dadas naquele momento, elas vão ser dadas em um outro momento, a partir da sistematização de um método, para que a gente possa responder esses porquês. Então, e aí a gente já vai caminhando para os tipos de pesquisas. Para cada tipo de resposta, eu vou ter um tipo de pesquisa. Por isso que são tantos. Eu diria para vocês que, a depender da fonte, a depender da corrente científica que vocês irão se apropriar, vocês terão diversos modelos para diversas formas de metodologias científicas diferentes, sejam para metodologias mais qualitativas, seja para metodologias quantitativas, seja até para metodologias que usam dos métodos combinados, qualitativo com quantitativo, ou vice-versa. Então, essa necessidade de saber o porquê é a nossa necessidade e é uma das razões que eu acredito que vocês estão nesse curso comigo, que é justamente para aprender a lidar com essa racionalidade de elaborar um protocolo metodológico de pesquisa científica. Então, pessoal, um outro conceito que eu já coloquei para vocês, mas que a gente vai fortalecer, ainda falando sobre o tripé, ciência, pesquisa e metodologia científica, é o de metodologia científica, ou de método, tá? Metodologia científica vem de método. Se a gente vai analisar a origem da palavra, essa metodologia vem de métodos, que também é um termo que vem do grego, tá? E ele significa caminho. Percebam que é uma palavra que nos sinaliza que existe um percurso que a gente tem que percorrer. É um caminho que a gente vai seguir. E para que serve esse caminho? Esse caminho vai servir para que o pesquisador possa responder o seu problema da pesquisa. Para que o pesquisador, ou para que o aluno que está elaborando o seu projeto de pesquisa, esse caminho é o caminho, vamos colocar
como nós, às vezes, a gente comenta isso na educação física. O judô, o caminho suave. Então, o caminho suave nosso, do método científico, é o melhor método, é o método que seja eficiente. É o método que seja eficiente, mas que possa ser o método utilizado nas condições que aquele pesquisador ou que aquele grupo de pesquisadores tenha para produzir a sua ciência. Então, tem que ser sempre o melhor método, mas o método tem que ser sempre baseado nas características do que será pesquisado. Qual é o objeto de pesquisa? Qual é o fenômeno, que é um outro termo muito utilizado em metodologia científica? O fenômeno a ser observado. Nós temos um fenômeno agora que é uma pandemia terrível, que é essa doença que assola o mundo todo. Então, que tipo de procedimento científico, que tipo de pesquisa, que tipo de protocolo científico eu preciso me utilizar para que eu possa chegar a uma resposta para sanar uma doença muito séria, muito grave. Poderíamos colocar esse exemplo. Na educação física, nós teremos outro caminho, nós teremos outras metodologias. Metodologias descritivas, metodologias experimentais. E aí nós vamos ter mais adiante um momento onde eu vou falar um pouco mais dos tipos de pesquisa. E aí vocês irão, inclusive, nessa fase do nosso curso, vocês terão já estado mais maduro o suficiente para já saber qual é o objeto da pesquisa de vocês, certo? Então, a metodologia, ela é um compilamento, um conjunto de procedimentos, de técnicas, de regras, de instrumentos que são apropriados pelo cientista ou pelo pesquisador para que ele possa responder à grande questão científica que ele se propõe a realizar, certo? Então, não tenham dúvida que os melhores métodos científicos, eles irão produzir efeitos melhores na qualidade dos resultados. Então, para bons resultados, pesquisas que têm bons resultados, o nível de informação, o nível de evidência é alto, é forte, ele é comprovadamente confiável. Então, sempre esses resultados, nessas características, nesse patamar, são sempre a partir de boas metodologias, tá certo? Científicas. Então, a gente tem um conceito mais, como eu já falei para vocês, um conceito mais teórico, inclusive uma das autoras desse conceito, elas estão referendadas no nosso plano de atividades. Nós temos uma das obras que é dessas autoras aí, certo? Da Marina e Lacatos também, e elas colocam que a metodologia científica é o conjunto de atividades sistemáticas. Percebam que eu já falei isso quando falei de ciência. É o conjunto de atividades que são sistemáticas, são racionais, elas são fruto de pensamento, elas são fruto de estudo, de muita dedicação, de muita concentração, de muita perseverança. O próprio conceito de pesquisa tem a ver com procura com perseverança. Então, pesquisador é alguém perseverante e que vai se apropriar dos melhores métodos para responder às questões que estão postas naquele momento para serem elucidadas. Então, sempre traçando um caminho, tá certo? Para que possa ser detectado erros e para que a melhor decisão possível seja tomada por parte dos pesquisadores. Então, por que elaborar um projeto de pesquisa? Alguém um dia falou para mim, Luciano, para que um projeto de pesquisa? Por que eu não faço logo a pesquisa? Opa, calma. Para que a gente não cometa erros, para que a nossa pesquisa não seja inviável, para que a gente não possa despender mais tempo, mais energia, mais investimento. Então, é vital a fase de elaboração de projeto de pesquisa. É nela que a metodologia é testada, é ajustada, ela é pensada. O próprio estudo piloto, que é uma micropesquisa, é uma antecipação de uma pesquisa que pode ser realizada
ainda na fase de projeto de pesquisa, para que o pesquisador possa ajustar a sua metodologia, para que não venha a cometer erros às vezes que inviabiliza os seus resultados, as suas evidências. Por isso que a busca da boa ciência se dá sempre nas boas publicações, nos bons veículos, nas boas revistas, porque as boas revistas elas irão filtrar as pesquisas a partir de um bom método científico. Então, não esqueçam que a metodologia, eu não quero dizer para vocês que é a principal parte de um projeto de pesquisa, mas eu posso dizer para vocês que uma boa metodologia, bons procedimentos metodológicos fazem toda a diferença ao final da pesquisa de vocês. Então, é interessante que nós nos dediquemos muito à elaboração de um bom método científico. E para que isso aconteça, vocês precisarão ter acesso aos livros, às informações, tá certo? E a tudo que está posto relacionado a técnicas e métodos de pesquisa. Então, acredito que a partir daí, ciência e metodologia científica, vocês já devem perceber, tá certo? Que a ciência se apropria da metodologia científica para chegar ao seu conhecimento novo. Então, a produção de conhecimento, a ciência, ela acontece a partir da apropriação por parte da equipe de pesquisa ou dos pesquisadores ou dos cientistas de um bom método científico. E aí a gente chega no terceiro conceito de hoje. Hoje eu vou trabalhar com vocês 3 conceitos. Os 2 primeiros já foram colocados, que é justamente sobre ciência e metodologia científica. E aí a gente chega no conceito de pesquisa. Pessoal, o conceito de pesquisa não deve assustar ninguém. É o conceito mais simples que eu conheço. Já antecipei para vocês, toda vez que nós pensamos uma pergunta e buscamos condições metodológicas para responder, nós estaremos fazendo pesquisa. Então, pesquisa é para qualquer um de nós. Não tem essa que pesquisa são para pessoas privilegiadas, são para poucos mortais. São para pessoas que tenham privilégios intelectuais. Obviamente que a pesquisa ela precisa ser realizada e o pesquisador precisa ter todas as condições mínimas para realizar. Mas em relação à capacidade, em relação à parte cognitiva, à parte de competências e habilidades, eu não tenho dúvida que vocês estão aptos a serem pesquisadores, nesse primeiro momento, iniciantes em pesquisa, e mais adiante, quem sabe aí no futuro muito próximo, consolidar uma formação acadêmica, onde vocês poderão ingressar na pós-graduação e fazer uma linda carreira como pesquisadores, como professores e pesquisadores. Eu desejo tudo isso para vocês e me coloco aqui nesse momento para trazer o máximo de informações para que isso aconteça. Então, pesquisa, a tradução mais simples que eu conheço, obviamente que vem do latim, como vocês perceberam a palavra, a tradução aproximada seria procurar. Então, procurar, mas não procurar de qualquer forma. Procurar a partir de um bom método científico para que possa produzir uma boa ciência. Então, percebam que a pesquisa ela é a atividade básica da ciência. Tá? Então, o conjunto de ações que os pesquisadores se apropriam com a finalidade de produzir algo que ainda não se conhece, com uma validade científica, a gente classifica como pesquisa, certo? Tudo bem até agora, pessoal? Eu estou indo muito rápido, eu posso seguir o ritmo? Hoje nós vamos ter, coloca o joinha aí para que eu possa saber que vocês estão aproveitando as informações. Cadê o joinha, pessoal? Beleza. Pessoal, uma pequena correção, tá? O parêntese, a partir do conceito de pesquisa, contém um erro. Essa palavra que está aí, do latim, ela é referente à ciência, tá? Eu vou colocar para vocês, não se preocupem, que eu vou fazer a correção e vou colocar o material. Aquela coisa do copiar e colar, a gente acaba se confundindo.
Então, o parêntese, onde vocês estão vendo após pesquisa, não é ciência. Ciência vem de ciências, ok? É uma outra palavra que eu não vou pronunciar para vocês, porque eu posso cometer um erro agora, mas eu vou colocar certinho no material que eu vou veicular para vocês. Tá entendido? Tudo ok, então? Então eu vou adiante. Bom, qual é a relação que tem pesquisa e a atuação de vocês lá no curso de Educação Física, seja do bacharelado ou da licenciatura em Educação Física? Será que vocês, na formação profissional, vocês precisam se preocupar com pesquisa? Vocês querem ser profissionais da educação física ou vocês querem ser pesquisadores? Eu vou responder para vocês de forma antecipada. A pesquisa, ela é o ponto básico e de sustentação para uma boa formação, profissional. No nosso caso, em especial, em educação física. Então, o tripé que é muito falado na universidade, que envolve, além da pesquisa, a extensão e o ensino, isso é verdadeiro. Só que a pesquisa vai estar interagindo de uma forma muito particular com o ensino e com a extensão. Com o ensino, toda vez que vocês fazem pesquisa, toda vez que vocês precisam estudar, e olha que eu sei que vocês fazem muitos trabalhos, cada disciplina, cada professor acaba oferecendo uma demanda de trabalhos e é por meio da pesquisa que vocês irão solucionar, tá certo? E realizar essas atividades que são postas pelos professores para que vocês cumpram a disciplina. Então, é muito natural que a pesquisa seja rotineira no pilar ensino. Pelo menos é o que se espera. Não só por parte de alunos que pesquisam para fazer trabalhos, mas professores que pesquisam para ensinar. Então, existe uma mão dupla. O professor precisa pesquisar, precisa ter conhecimento, principalmente atualizado, para poder manipular bem os seus métodos e oferecer uma boa disciplina e uma boa formação para vocês. Então, inclusive, isso pode ser cobrado. O professor cobra que o aluno pesquise para fazer o bom trabalho, para fazer a boa avaliação. E o aluno deve cobrar para que o professor também promova uma boa disciplina, uma boa aula, para que possa consolidar o conhecimento de cada área particular. E aí cada disciplina, cada componente curricular vai ter a sua área em especial do conhecimento. Então, no ensino, a pesquisa, ela não tem como não estar presente. Na extensão, nós precisamos começar a nos colocar numa situação onde os conhecimentos que são produzidos, as novas evidências, possam entrar na nossa rotina, tá certo? Da nossa oferta, das nossas extensões universitárias. Então, por exemplo, eu tenho uma extensão em musculação. Essa musculação, esse programa de exercício, ele deve se apropriar da pesquisa. Deve haver grupo de estudo, grupo de pesquisa, para que aquela equipe da extensão possa oferecer o melhor procedimento de treinamento, nesse caso do exemplo, em musculação, para a comunidade extensionista. Então, a extensão tem que ser baseada em evidência. E quando a gente fala que a educação física deve ser baseada em evidência, nós estamos falando que os profissionais de educação física devem se apropriar das pesquisas e da produção do conhecimento para a sua atuação profissional. Então, acabou essa coisa de fazer baseado no que eu acho, na minha experiência particular, ou porque alguém falou, ou porque eu li numa revista lá da banca, ou porque eu li no site da internet. Então, a gente pode até fazer esse acesso a essas fontes, mas desde que nós saibamos que as referências elas são científicas. Primeiro de tudo, a gente tem que saber qual foi o método científico utilizado e quem são os pesquisadores. Esses pesquisadores estão aptos
a lidar com esse tipo de conhecimento? Esse conhecimento é bom? Esse conhecimento pode ser aplicado na minha prática profissional? Porque nem todo conhecimento pode ser aplicado na nossa prática profissional e a gente deve ter, nesse caso, a gente deve ter bom senso para escolher. Vocês perceberam que nós temos, dentro da educação física e das áreas de saúde, vocês perceberam que nós temos diversos autores, diversas correntes pedagógicas, diversas correntes metodológicas, diversas correntes científicas. E nem sempre nós vamos poder utilizar de todas. Então, a gente precisa selecionar aquela que pode ser utilizada na nossa realidade. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando e entendendo bem. E qualquer coisa, eu não estou visualizando o bate-papo nesse momento, mas logo que eu encerrar a nossa apresentação, eu vou responder as perguntas do bate-papo, ok? Pessoal, continuando, como a gente estava falando, ainda sobre conhecimento, o que diferencia o homem e a mulher racional da irracionalidade, essa grande marca, então é o conhecimento, essa busca incessante pelo conhecimento, essa busca pela ciência. Então, essa é a grande diferença entre os seres humanos, né, a nossa raça, podemos colocar assim, das demais espécies. Corrigindo, da nossa espécie, das demais. Então, é importante que a gente possa entender essa necessidade, esse anseio da ciência e da aquisição de novos conhecimentos a partir de novos métodos. Então, eu vou avançar um pouco mais, certo? Em relação à construção do conhecimento, eu vou trazer para vocês, tem uma ideia básica de um autor chamado Mesquita, não é algo tão novo, ele pensou isso em 2012, e ele colocou 5 aspectos que são inerentes à produção do conhecimento. Para que eu possa instruir vocês a construir um projeto de pesquisa, eu preciso dar condições mínimas para que vocês se sintam preparados e preparadas. E o primeiro ponto que vocês devem pensar, que vocês devem refletir, é definir claramente a área de conhecimento que vocês irão pesquisar. Então, o primeiro ponto é esse. Ninguém vai chegar na época do TCC e procurar o futuro orientador ou orientadora e vai fazer aquele convite para uma orientação sem saber se aquele orientador, se aquele professor, se aquele pesquisador, se ele contempla a área do conhecimento que vocês querem estudar, que vocês querem desenvolver. Então, o primeiro ponto é definir a área de conhecimento. Eu poderia definir a educação física como uma área de conhecimento. Então, a educação física é a minha área de conhecimento. Só que é uma área muito ampla. Nós podemos, né, corrigindo a fala, nós podemos, a partir da educação física, a partir das suas sub-áreas, né? A educação física tem várias áreas ou modalidades, e aí vocês escolham um termo mais adequado. A partir dela, a gente pode escolher uma área de conhecimento. E pode ser, inclusive, áreas de conhecimentos afins. Eu vou dar um exemplo. Tem vários exemplos, mas nós temos alunos que estão pesquisando na área da biomecânica ou na área da anatomia. Então, a anatomia ou a biomecânica ou a cineantropometria são áreas de conhecimento afins às áreas da saúde e afins à área de educação física. Então, a educação física pode ser definida como uma área de conhecimento. Mas vocês querem afunilar mais? Vocês querem sair do geral para algo mais específico? Então, vocês podem, qualquer disciplina da matriz curricular de vocês pode ser caracterizado como uma área de conhecimento, tá? Algumas mais e outras menos. Por exemplo, o seminário de monografia 1,
A área de conhecimento seria metodologia do trabalho científico. Eu quero estudar essa área de conhecimento, que ela é contemplada dentro do curso de Educação Física. Eu posso estudar, eu posso pesquisar nessa área? Posso. Eu posso pesquisar na área de conhecimento da ética, na Educação Física? Posso. Então, quando vocês definem a área de conhecimento, se vocês definirem como Educação Física, eu sinto uma necessidade ainda de vocês delimitarem melhor o objeto de conhecimento que vai ser o fruto da pesquisa de vocês ou das pesquisas de vocês. Tá? Em relação à linha de pesquisa, e aí é como se fosse uma árvore, né? A ramificação, a gente começa do topo da área do conhecimento, né? Por exemplo, acima da educação física, nós teríamos a área de saúde, né? As áreas da saúde. Saúde, abaixo da saúde, educação física, fisioterapia, medicina, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, todas essas áreas e outras estão abaixo da área da saúde. Mas abaixo dessas áreas vão surgir linhas de pesquisa. Então, o exemplo anterior, dentro da anatomia, dentro da biomecânica, dentro da ética, vão ter linhas de pesquisa e linhas de pesquisa diferentes, caminhos diferentes, níveis de conhecimento diferentes, que vão exigir de vocês metodologias diferentes. Então, primeiro ponto, segundo Mesquita, definam a área de conhecimento de vocês. Eu posso colocar como atividade da aula de hoje, definam a área de conhecimento de vocês. Alguns vão dizer educação física, não vão nem querer pensar tanto. Outros vão afunilar mais. Dentro da educação física vão encontrar uma área de concentração que esteja abaixo da grande área que seria a educação física. Definiu a área de conhecimento, definam a linha de pesquisa de vocês. Pode ser mais de uma. Nesse primeiro momento é legal, é interessante que vocês definam e delimitem uma única linha de conhecimento, que já vai ser o bastante para vocês estudarem, certo? Depois de definido a área de conhecimento e a linha de pesquisa, vocês irão construir o conhecimento de vocês, que aqui eu estou chamando de produto. O produto é o conhecimento que vocês irão, a partir da elaboração de uma pesquisa, ao final, veicular para a comunidade científica e para a comunidade em geral. Então, esse produto, essa construção, inicia na primeira fase do nosso curso, elaboração do projeto de pesquisa, e vai até o último ou a última etapa, que seria a publicação. Então, é muito natural, no nosso curso de Educação Física, os alunos concluintes, eles pensam que concluíram ao apresentar a monografia e ao colar em grau. Mas, na realidade, uma pesquisa, ela só se consolida quando ela é publicada. A última parte de uma pesquisa é quando ela está sendo veiculada. E quanto maior o alcance desses veículos, melhor, porque a ciência vai ser de alcance da maior parte daquelas pessoas que queiram o seu acesso. Tá? Então, construir o produto é construir a pesquisa, a partir de uma linha de pesquisa, a partir de uma área de conhecimento. Chegando aí, pessoal, no quarto ponto, é justamente a definição do veículo. Nós temos vários veículos para que a gente possa divulgar a nossa pesquisa, o nosso conhecimento produzido. Nós temos, na universidade, nós temos alguns veículos. Nós temos o veículo da defesa pública da monografia. Ali já é um veículo, a defesa em si, ela já é um veículo de informação. Muito embora vai estar limitada à presença daquelas pessoas que estarão naquela sessão pública. Ou seja, as pessoas que vocês convidaram para assistir à defesa de vocês, à apresentação de vocês. Então, vai veicular para um número reduzido de pessoas, para uma banca examinadora, que serão aqueles professores, pesquisadores que estarão julgando a apresentação de vocês e a pesquisa de vocês,
e aquelas pessoas que estarão convidadas. A defesa pública é uma forma de veicular a informação. O depósito do TCC de vocês na biblioteca também é uma forma de veicular. Quando vocês depositam na biblioteca, ou de forma virtual ou de forma física, vocês aumentam o alcance da veiculação da pesquisa de vocês em relação àquela pessoa que apenas apresentou e defendeu a monografia. Agora, quando vocês apresentam publicamente, depositam na biblioteca e publicam a obra de vocês em revistas de circulação nacional ou internacional, vocês aumentam muito o número de pessoas que terão acesso ao conhecimento elaborado por vocês, produzido por vocês. Por isso, da necessidade de publicar, de concluir a pesquisa não só no ato da defesa pública e o cumprimento burocrático de envio da obra para uma biblioteca institucional, mas publicar em um bom periódico. Publicar o artigo de vocês, que é como se fosse um filho de vocês, é uma obra, é uma criação de vocês, naquele momento em especial da vida. Então, a cada momento eu vou estar incentivando todos para que levem essa motivação de elaboração da pesquisa, não só para concluir uma fase do curso, que é o TCC e a monografia, mas para que vocês se coloquem na comunidade científica como autores, como pesquisadores, e isso é motivo de muito orgulho para todos os pesquisadores serem referências para as demais pessoas acadêmicas, profissionais, cientistas e comunidade em geral. Certo? Então, eu já falei para vocês o quinto passo do Mesquita, que é difundir o conhecimento. Essa difusão é justamente a divulgação do que foi realizado, da pesquisa que foi realizada por vocês e das informações, das evidências que vocês chegaram a partir de um método científico. Então, espero que vocês tenham entendido esses 5 passos aqui, essas etapas do Mesquita. Elas são importantes. Sem elas, eu não posso começar a trabalhar com vocês em relação a questionar sobre o tema da pesquisa, sobre o problema da pesquisa, sobre quais os objetivos da pesquisa de vocês. Primeiro, eu preciso saber qual é a área de conhecimento que vocês irão se posicionar como cientistas, como pesquisadores, como alunos de iniciação científica. E depois a gente vai definir bem claramente a linha de pesquisa, o objeto da pesquisa, o veículo, que tipo de veículo e que tipo de difusão vocês querem para o que vocês construíram, que eu tenho certeza que vai ser o melhor possível, porque vocês irão despender muita energia, muito tempo útil, para que vocês possam realizar essa produção, e óbvio que ninguém quer, né? Óbvio, como diz lá o pessoal do filme lá do Poço, né? É óbvio que ninguém quer gastar o tempo para publicar o trabalho apenas na biblioteca da universidade, porque o alcance será o mínimo em relação a quem vai publicar em uma boa revista científica. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Em relação ao método, qual seria o melhor método? Essa pergunta ela deve ser individualizada. Cada pesquisador e cada pesquisa vai trazer as suas características, as suas nuances, e a partir daí, esse trilho, esse caminho vai ser estabelecido, obviamente, se apropriando de uma literatura que possa dar condições para que esse pesquisador possa solucionar as questões colocadas na pesquisa que será a sua obra. Ok? Então, em relação ao método, nós vamos mais adiante falar bastante sobre isso, mas não é fruto da nossa aula de hoje. Eu apenas quis deixar para vocês essa interrogação para que vocês possam pensar a respeito. Agora, uma coisa eu adianto, o melhor método deve estar de acordo com o tipo de pesquisa que será realizada para os interesses do pesquisador.
Para o nosso curso, eu entendo que o interesse maior de vocês é o trabalho de conclusão de curso. Eu acredito que alguns aqui já estejam próximos dessa fase. Um dos critérios para que fossem no ato da inscrição foi justamente para que os alunos interessados estivessem pelo menos aí no 6º período ou próximo do 6º período, porque o maior interesse nesse momento, eu não tenho dúvida, que é a monografia, que é o trabalho de conclusão de curso. Então eu vou mostrar para vocês, eu não vou perder tanto tempo nas próximas projeções, mas eu acredito que a gente está alcançando no dia de hoje o entendimento que eu tinha planejado sobre os fundamentos de ciência, metodologia científica e pesquisa. Então, o primeiro passo, esse método, ele deve levar em consideração os tipos de trabalhos acadêmicos. E quais são os tipos de trabalhos acadêmicos? Então, nós temos aqui, pelo menos, nós temos aqui 2 blocos relacionados à classificação dos trabalhos acadêmicos. Não estou me referindo à classificação dos tipos de pesquisa, mas dos tipos de trabalhos acadêmicos, de conclusão de curso, ok? Então, nós temos um TCC voltado ao aluno graduando, ou seja, é aquele aluno ou aquela aluna que irá concluir o curso superior, em especial educação física, e ele vai ter que elaborar uma pesquisa, seja de coleta de dados, direta ou indireta. E aí já é um conceito que eu coloco para vocês. O TCC, a pesquisa de vocês, pode ser uma pesquisa direta, pode envolver uma coleta de dados. Essa coleta de dados, nesse momento, poderia ser feito de uma forma remota, por exemplo, tá? Mas poderia ser que vocês, numa condição normal, uma condição de realidade, de normalidade, vocês poderiam coletar dados no próprio curso de educação física. Alguém poderia querer pesquisar a respeito do nível de conhecimento dos estudantes de educação física em métodos e técnicas de pesquisa. Então, essa coleta de dados poderia ser feita com os alunos de licenciatura e bacharelado do 1º ao 8º período do curso. Poderia ser feito. Então, aí, quando há uma coleta dessa forma, nós chamamos de pesquisa direta. A pesquisa indireta é aquela pesquisa que eu apenas irei me apropriar de dados bibliográficos ou de fontes de referências bibliográficas. Ou seja, é o estudo de revisão da literatura. A pesquisa indireta também pode ser um trabalho de conclusão de curso. Eu adianto para vocês, por experiência própria, não é das maiores opções. São poucos alunos que recorrem, no atual momento nosso, aos trabalhos indiretos, aos estudos apenas sistemáticos ou bibliográficos para concluir o curso. Normalmente, as monografias elas envolvem pesquisa direta, elas envolvem coleta de dados. Então, na graduação, vocês vão ter 2 tipos de trabalhos de conclusão de curso. Vocês podem concluir com a monografia ou vocês podem concluir com o artigo científico. Mais adiante eu vou explicar em que condições vocês podem concluir o artigo científico ou a versão de monografia, ok? Em relação à pós-graduação, nós temos a pós-graduação chamada lato sensu, a chamada pós-graduação mais aberta, ela é aquela pós-graduação que a gente conhece por especialização. Os cursos de especialização, eles envolvem trabalhos de conclusão de curso, que nem sempre são monografias. Dependendo da instituição que oferece o curso de especialização, dependendo da entidade, eles optam por uma forma de TCC. Pode ser um artigo científico, pode ser uma resenha, pode ser um trabalho de uma outra natureza e pode ser uma monografia. Então, normalmente, o tipo de trabalho de conclusão de curso das especializações da educação física e demais áreas, normalmente ela é a critério do curso e da entidade que oferta a pós-graduação.
Em relação à pós-graduação estrito sensu, que é aquela pós-graduação que, no sentido da palavra, é mais restrita, então, que a gente classifica o mestrado e o doutorado como pós-graduação estrito sensu, elas vão ter trabalhos de conclusão de curso que podem ser a dissertação para o mestrado e a tese para o doutorado, dependendo também do tipo de programa de pós-graduação e da instituição, também pode ser em forma de artigos científicos, ok? Então, dependendo do grau que vocês estejam da formação de vocês, vocês vão ter um tipo de trabalho de conclusão de curso. Como eu falei para vocês, no nosso caso da graduação, vocês terão a monografia ou o artigo científico como possibilidades de TCCs. Falando rapidamente para vocês, a gente já está caminhando para o final da apresentação, para que eu possa abrir para algumas perguntas. Só para que fique bem claro, pessoal, a monografia é aquela versão mais simples do trabalho de conclusão de curso. A cobrança que se faz em uma monografia de conclusão de graduação, ela não deve ser a mesma que se faz em um programa de mestrado para uma dissertação ou num programa de doutorado para uma tese. Então, a cobrança, o peso que se coloca em uma monografia de graduação deve ser menor e deve ser compatível com o nível de formação do graduando. Obviamente que eu não estou dizendo para vocês que a metodologia científica não deve ser utilizada. A metodologia científica ela deve ser sempre a melhor, independente do tipo de trabalho de conclusão de curso, independente do nível escolar, tá certo, do pesquisador. Mas é um estudo normalmente de modelo mais descritivo, de um tema mais específico e bem delimitado. Como eu falei para vocês, a monografia ela pode ser fruto de uma pesquisa com coleta de dados, com coleta de campo, que também é uma outra terminologia utilizada, ou mesmo através de uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa, por exemplo, de revisão, seja sistemática, integrativa ou mesmo bibliográfica. Tá? A monografia, o aluno que está nessa fase, ele deve entender que ele não concluirá a monografia se não tiver um professor orientador. A monografia ela é um trabalho que se faz a duas pessoas, né? A quatro mãos, o orientador e o orientando. Então, é um ponto importante a presença de um orientador, alguém que conheça não só de metodologia científica, mas da área específica escolhida por vocês. E aí eu falei da graduação. Falando agora da dissertação, que é o trabalho que se faz no programa de pós-graduação para nível de mestrado, a dissertação ela já ganha características, tá certo? Mais próximas de uma tese. É um trabalho mais elaborado, ela tem uma característica que ainda difere da tese, que é a possibilidade de não ser inédita. Então, o objeto de pesquisa da dissertação e do mestre, do mestrando, ele é um objeto, ele é um tema, tá certo? Que não há necessidade de ser inédito. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente chegar no trabalho de conclusão de curso do doutorando, vocês vão perceber que a tese vai trazer como característica o ineditismo. Tem que ser algo novo, tem que ser um conhecimento que não esteja ainda consolidado na comunidade pelos pares pesquisadores. Então, a dissertação, ela ganha um nível, tá certo, superior à monografia de graduação, mas ainda permanece abaixo do nível de uma tese de doutorado. Um fato importante, para que vocês sejam orientados na pós-graduação a realizar uma dissertação, vocês terão que ter também a figura do orientador, e nesse caso, o orientador ele deve ter pelo menos o título de doutor. Então, pelo menos na teoria,
da metodologia científica, se espera que o orientador de um mestrando seja um doutor, ok? Em relação à tese, a diferença da tese e da dissertação, os níveis de metodologia científica são semelhantes, mas a tese ela traz esse modelo do inédito, de algo que ainda não está consolidado pela comunidade científica. Então, o doutorando ele tenta desenvolver uma inovação, algo que ainda não seja conhecido, pelo menos naquela realidade em que a pesquisa está sendo feita, tá? Então, para que o aluno de doutorado possa realizar a sua tese, ele vai contar com a experiência de um professor que já tenha passado pelo nível anterior de mestrado e que tenha também o título de doutor, ou pelo menos é o que se espera, ok? E aí a gente chega no artigo científico. O artigo científico, e aí é muito comum aquele aluno chegar para o professor no final do curso e perguntar para o professor: professor, será que eu não posso fazer logo o artigo científico direto? Porque ele acha que é mais fácil. Na verdade, pessoal, o artigo científico, ele nasce da mesma pesquisa que é a monografia. Óbvio que é uma versão reduzida, que é uma espécie de relatório de um texto mais amplo. Então, é o manuscrito de um trabalho que tem um pouco mais volume e um número de capítulos superior. Então, o artigo ele pode ser feito em qualquer nível, seja na graduação, seja na pós-graduação, seja para aqueles alunos que já concluíram o curso e querem ingressar na pós-graduação, vai ser na busca da produção de artigos científicos e da publicação dessas obras que ele vai obter êxito e alcançar os níveis de pós-graduação que ele deseje, tá? E, normalmente, esse artigo ele segue alguns parâmetros que é comum a todos, ok? Que quando chegar mais adiante, quando chegar no módulo 3, nós iremos nos debruçar sobre todas as características de um bom artigo científico, tá? Outras modalidades que podem ser também trabalhos de conclusão de curso, podem ser solicitadas a partir das características do curso que está sendo feito e da instituição que está ofertando, como, por exemplo, eu falei para vocês, é possível que uma pós-graduação a nível de especialização, é possível que eles peçam que os alunos concluam o curso fazendo uma espécie de resenha sobre um texto ou sobre mesmo qualquer uma outra obra que possa ser do interesse da conclusão da pós-graduação, ou pode ser outros tipos de trabalhos também, e aí vai depender do propósito do professor e do curso que vocês estarão fazendo, ok? Então, essas foram as modalidades, tá? E aí, em relação ao tipo de trabalho que vocês irão fazer no TCC de vocês, eu vou mostrar para vocês uma resolução que eu normalmente apresento para os alunos de seminário de monografia 1 de uma forma mais ampla. Para vocês eu não vejo a necessidade, eu vou apresentar rapidamente alguns artigos que são mais importantes para esse momento. Então, nós temos uma norma para trabalhos de conclusão de curso, tá? Uma normativa. Essa que será apresentada é a 01 de 2018. Ela é voltada para o curso de bacharelado, mas também pode ser aplicada para os alunos de curso de licenciatura, porque as normativas são semelhantes, ok? Então, em relação ao tipo de trabalho acadêmico, vocês precisam ficar cientes que vocês só poderão optar pelo artigo científico se vocês atenderem o seguinte critério: vocês precisarão estar vinculados a um laboratório, dentre os laboratórios do curso de Educação Física ou de outras áreas da universidade, que vocês possam estar exercendo um estágio ou até mesmo uma iniciação à docência ou a iniciação à científica, ou mesmo na extensão. Vocês só podem
elaborar o artigo científico se vocês estiverem vinculados a esse grupo, tá certo? E esse grupo tem que ser um grupo vinculado à plataforma de diretório de grupos de pesquisa do Brasil. Ou seja, vocês só podem optar pela versão do artigo científico se vocês tiverem uma documentação do coordenador do laboratório esclarecendo e deixando bem transparente que vocês participaram por pelo menos 2 semestres desse grupo de estudo ou de pesquisa, tá certo? Então, vocês precisam estar vinculados a um laboratório, vinculados à plataforma de grupos de pesquisa do Brasil. Esse assunto de grupos de pesquisa, eu vou voltar a falar na nossa aula sobre ética e pesquisa, mas eu já adianto para vocês que todos vocês estarão aptos para fazer a modalidade monografia. E há alguns de vocês que contemplarem esse critério de estarem vinculados a laboratórios ou a grupos de pesquisa, tá certo? Vinculado oficialmente ao CNPq, só esses aí poderão optar pela versão de artigo científico. Então, já adianto para vocês que esse é o critério, pelo menos 2 semestres. Então, para quem está no 6º período nesse momento, ou antes disso, ainda é tempo de vocês se vincularem a um laboratório, se vocês quiserem participar, obviamente, de um grupo de pesquisa e usufruir dessa possibilidade de concluir o curso por meio da apresentação na defesa pública de um artigo científico. Ok, pessoal? Esse projeto, ele começa, né? Esse TCC, na realidade, ele começa na fase de projeto de pesquisa, quando vocês estão no 7º período, ou na licenciatura, ou no bacharelado. Então, vocês iniciam elaborando o projeto de pesquisa, que mais adiante, no 8º período, vai ser consolidado por meio da monografia ou do artigo científico. Ok, pessoal? Então, é importante que vocês utilizem das informações desse curso que estamos fazendo agora, para que vocês possam chegar bem no 7º período, desenvolver bem o projeto e, ao chegar ao 8º período, vocês apenas executarem esse projeto e terem mais tranquilidade para concluir o curso, ok? Eu estou vendo que o bate-papo está movimentado. Logo que eu finalizar a minha fala desse roteiro de slides, eu irei responder as perguntas. Então, em relação ao orientador, não tem muito o que falar para vocês. No 7º período, vocês precisam convidar um professor que esteja vinculado ao Departamento de Educação Física. Um detalhe importante, os alunos de licenciatura terão que buscar um professor que ministre aulas, que tenha vínculo com o Departamento de Educação Física e que ministre aulas em disciplinas da licenciatura. No caso do bacharelado, de professores que ministrem disciplinas no bacharelado. Existe a possibilidade do professor não ministrar aulas no curso de licenciatura ou não ministrar aulas no curso de bacharelado. Então, considerando essa normativa, essa possibilidade é descartada. Vocês precisam ser orientados por professores que, mesmo que sejam atuantes em outros departamentos, eles ministrem aulas em algumas disciplinas no Departamento da Educação Física, no curso que vocês estão matriculados, ok? Isso aí já foi falado para vocês, então, essa questão do orientador, nesse primeiro momento, ainda não é uma preocupação, mas quando nós voltarmos para o semestre na normalidade, né, 2020.1, a gente espera que vocês iniciem a busca por esses orientadores, por esses professores que possam colaborar e caminhar junto com vocês no trabalho científico de conclusão de curso. Pessoal, para finalizar, em relação à defesa desse TCC, tá? Então, só para que vocês entendam, vocês irão elaborar um TCC, seja uma monografia ou
um artigo científico, a depender da opção e da característica de vocês. Vocês irão ter um orientador desde o 7º período até o final da conclusão, e vocês terão uma cerimônia pública, onde vocês irão apresentar o conhecimento produzido por vocês, por meio da defesa. Então, essa defesa vai ser um ritual que vai envolver uma banca examinadora com 3 professores, sendo um deles o orientador e 2 outros convidados, ok? Então, a informação para esse momento agora é a título mesmo de antecipação de conhecimento para vocês. Eu acho que não deve ser uma preocupação nesse momento, vocês estarem pensando na defesa de vocês, mas sim de ser conhecedores dessas informações, para que vocês possam não ser pegos de surpresa e para que vocês possam trabalhar com tranquilidade o projeto de pesquisa de vocês. Então, principal nesse momento é a busca incessante pelo conhecimento que está sendo oferecido nesse curso aqui, até o finalzinho dele, né? No dia 14 de agosto, nós teremos muitos momentos para esclarecer e para trocar experiências, para que vocês possam, ao final, terem uma boa sensação e saírem prontos para começar a lidar com esse processo de construção de trabalho de conclusão de curso. Certo, pessoal? Eu vou finalizar a apresentação e eu vou deixar aberto agora para que a gente possa tirar algumas dúvidas e para que eu possa responder o bate-papo também, que eu estou vendo que tem algumas indagações aqui. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte: enquanto eu vou fazendo a leitura das perguntas, quem quiser abrir o microfone aí e fazer a pergunta, enquanto eu faço a leitura aqui do bate-papo, vocês fiquem à vontade, tá certo? Respondendo à pergunta de Natália, o professor orientador ele tem que ser do Departamento de Educação Física? Natália, o professor ele não precisa ser necessariamente do Departamento de Educação Física, mas ele precisa ter um vínculo com alguma disciplina ofertada nos cursos de licenciatura ou bacharelado de Educação Física. Tem um exemplo que a gente sempre dá, que é o do professor e da professora que ministram a disciplina de anatomia ou de fisiologia. Normalmente, esses professores são de outro departamento, mas eles ministram as disciplinas para os nossos cursos. Então, nesse caso, eles estão capacitados e estão aptos para serem orientadores do TCC. Eu não sei se eu consegui responder. Você me dá um joinha, Natália, se eu conseguir te responder. Eu vou tentar responder cada pergunta, tá, pessoal? Pessoal, a pergunta do Iago, ela é fundamental. Professor, qual momento do curso nós devemos pensar na temática do nosso TCC? Iago, é uma pergunta difícil de ser respondida, não é fácil. Porque eu poderia dizer para você e para todos que estão aqui presentes: pessoal, quanto mais rápido vocês pensarem o assunto da pesquisa de vocês, melhor. Eu poderia falar isso para vocês, mas isso não é uma verdade absoluta. Eu tive exemplos, e a cada semestre a gente tem novas experiências de alunos que chegaram com uma ideia no 7º período, elaboraram o projeto e quase no final do 7º, já entrando no 8º, mudaram a ideia, mudaram o objeto de pesquisa e terminaram de forma brilhante e fizeram de uma forma que contemplaram as necessidades, não só da instituição, mas deles próprios. A ideia é que vocês curtam o TCC de vocês. A ideia é que vocês busquem o assunto que vocês gostem. Vocês vão passar um belo de um tempo mobilizados na construção dessa pesquisa. Então, é muito importante que vocês consigam enxergar esse momento, Iago. Eu não vou dizer para você, o 4º período, o 5º período é o melhor momento. Agora, também não é bom deixar para o final, para o término do processo todo de conclusão de curso.
é legal que vocês possam, a cada disciplina cursada, vocês possam refletir sobre essas disciplinas, sobre os assuntos que chamaram a atenção de vocês, sobre a interação de vocês com a extensão, com a iniciação científica, sobre as demandas da educação física da atualidade, quais são as tendências da educação física da atualidade. Então, às vezes, a gente descobre isso mais cedo e outras vezes não. Então, não tem um melhor momento. Esse momento, ele não existe. Esse é algo individual que vocês irão ter que estar atentos e atentas para ter esse discernimento de enxergar. Agora, se você não quiser encontrar esse momento, no 7º período, você vai ser obrigado, você vai ser convidado comigo, se for o caso de vocês cursarem seminário de monografia 1, vocês vão ser obrigados e obrigadas a pensar o tema da pesquisa, pelo menos no 7º período. Mas mesmo assim acontece de alguém construir um projeto no 7º e já no 8º fazer algumas alterações, não é o ideal, mas concluir de maneira brilhante. Tá certo? Por questão de segurança, pensem pelo menos a respeito. Pensem sobre o tema do TCC, independente do período que vocês estejam agora, pensem. Se alguém está no 2º, no 3º período, pensem qual seria o assunto. Agora, o tempo vai passar, as experiências de vocês, que vocês irão ter com ensino, com pesquisa e com extensão, poderá modificar o que foi pensado no primeiro momento, certo? Então, não te respondi, Iago, eu não te respondi, mas eu deixei uma reflexão para que você pense que não existe esse momento. É um momento que você deve estar, a cada nova experiência que você tenha, você deve estar atento e separando aqueles temas que você julgue que possam ser do seu TCC, ok? O 4º, 5º período é um bom momento para se pensar sobre o TCC. O que acontece é que vocês vão ter outras demandas, vocês vão ter outros trabalhos, vocês vão ter outras atividades concomitantes a cumprir. Então, essa receitinha, essa dosagem do melhor momento é um exercício que eu diria para vocês que é individual. Pensando que 7º período é um ponto de corte onde vocês precisarão exercitar isso com mais contundência. O tema da pesquisa, o problema da pesquisa e com que assunto vocês irão concluir o curso. Ok? Então, eu respondi Natália. Eu não vi o joinha ainda de Natália, que se eu respondi... Respondi Iago, pelo menos tentei colocar a minha posição. Matheus, em relação a... os procedimentos do projeto, Matheus, ao longo do nosso curso, nós vamos ter diversas oportunidades para que a gente possa ir respondendo e sanando todas essas dúvidas em relação aos procedimentos do projeto, tá? Não tem uma receita de bolo unificada, mas existe seções, existem partes que são obrigatórias e que precisam constar em uma metodologia científica e nós iremos tratar ao longo do nosso curso. Em relação às coletas de TCCs, Andiara pergunta em relação às futuras coletas. Andiara, tudo caminha para que a gente possa pensar aquele plano B da coleta via formulário, né? Eu vou incentivar vocês, eu sei que nem sempre é possível, vai depender do produto que vocês irão produzir, né? Depende do objeto de estudo, mas eu vou sempre deixar claro para vocês que esse momento é um momento de utilização de formulários de plataformas como, por exemplo, o Google Forms, né? O Google Forms, que é uma plataforma, que é uma ferramenta do Google, do Gmail, que a gente pode elaborar formulários e interagir com os pesquisados de uma maneira eletrônica, de uma maneira virtual, de uma forma remota. Então, até o final do ano, eu acredito que as coletas de dados, por questionários, por formulários, elas devam ser uma saída para alguns tipos de metodologias.
E eu me recordo que Andiara, acho que cursou comigo, né, Andiara? Seminário de monografia. Eu acredito que você iria fazer uma bateria de testes de coordenação motora. Se eu não estiver equivocado, você pode até confirmar, botar um joinha, para que eu possa confirmar se é isso mesmo. Então, você pode buscar uma nova saída. Você pode refazer a sua problemática em relação aos testes e fazer um estudo que pode combinar a parte bibliográfica, né, a parte sistemática desse conhecimento, mais uma coleta de dados via formulários, que você pode ter, inclusive, gráficos, você pode ter resultados quantitativos, resultados estatísticos, para responder a pergunta da sua pesquisa. Pessoal, eu estou olhando o bate-papo, se eu não estiver respondendo, vocês insistam, que é porque eu posso não estar lendo todas as perguntas aqui, mas eu estou tentando, ok? Alguém coloca um joinha que está escutando tudo que eu estou colocando aqui na nossa aula. Legal, valeu, pessoal. É uma preocupação minha que vocês acompanhem essas informações. Eu respondi Matheus, eu respondi Iago, talvez. Natália, em relação ao professor, né, Natália? Pode ser um professor que ministre disciplinas no curso de licenciatura e bacharelado, mas que não seja do Departamento de Educação Física. Não vai ter nenhum problema, tá? Thalita, em relação à diferença do artigo e da monografia, nós vamos dissecar, Thalita, a respeito ao longo do curso. Hoje, o propósito maior foi dizer para vocês o seguinte: vocês podem concluir o curso com uma monografia ou um artigo. A monografia é um trabalho mais extenso. A monografia envolve um capítulo de revisão da literatura que o artigo científico não vai ter a necessidade. O capítulo de revisão da literatura da monografia, ele não existe no artigo, mas ele aparece na problematização do capítulo de introdução, nos próprios métodos e na discussão dos resultados. Então, a revisão da literatura da monografia, na versão de artigo científico, ela vai aparecer na introdução, nos métodos e na discussão dos resultados. Tá certo? Nós não temos um capítulo de revisão para quem vai fazer o artigo científico. Nós temos referenciais, sim, mas nós não temos o capítulo que vai ser uma característica da monografia de graduação, ok? Mas a gente vai dissecar esse assunto, em especial o artigo científico. Cada parte vai ser trabalhada nesse nosso curso, ok? Então, acho que respondi Thalita agora. Qual dia vai ficar a aula? Daiana, as nossas aulas, elas serão, a princípio, às sextas-feiras. As nossas aulas síncronas, os nossos encontros via plataforma Zoom, certo? Se eu perceber que há necessidade de fazer aulas extras, e se for necessário, vocês podem até passar esse feedback para que eu possa ficar ciente dessa necessidade, a gente pode pensar outros dias. Mas, a princípio, a gente vai cumprir as sextas-feiras até a nossa última data, exceto alguns momentos que estão colocados no plano de atividades que eu apresentei ontem. Quem não esteve presente ontem, eu peço que visualizem a aula. Eu sei que ficou longa, ficou uma aula de 50 e poucos minutos, né? Mas pelo menos passa algumas partes do vídeo da aula de ontem e coloca nos pontos onde vocês estão tendo mais dúvidas. Caso essas dúvidas permaneçam, vocês podem acessar o nosso fórum via plataforma Moodle Classes, ok, pessoal? Lá no cafezinho, eu vou dar um pontinho para quem colocar qualquer pergunta lá no cafezinho, qualquer indagação, qualquer coisa, porque ninguém está querendo participar e eu preciso usar de recursos ergogênicos para motivar vocês a acessar o Moodle e colocar no nosso fórum uma interação para que a gente possa tornar esses encontros remotos mais presentes, mesmo de uma maneira virtual.
certo? Aninha, tá tudo ok, não sei se eu respondi. Se o projeto for feito antes da disciplina de seminário, pode ser utilizado? É possível. Agora, cada caso deve ser analisado, né? Em que circunstâncias você fez, Jéssica, esse projeto? Você construiu esse projeto em uma das disciplinas? Esse projeto teve a orientação de um professor? Então, respondendo, é possível, sim, vocês utilizarem de um projeto anterior para o cumprimento do trabalho de conclusão de curso, mas cada caso deve ser avaliado com o orientador, com o futuro orientador e com o professor da disciplina de seminário de monografia. Em relação ao tema, Daiana, e para vocês todos que estão presentes, o tema do aluno de licenciatura tem que ter a ver com a licenciatura, gente. Vocês precisam pensar um tema que esteja dentro do contexto da formação de vocês, seja da licenciatura ou seja do bacharelado. Então, vocês devem ter esse cuidado. O público-alvo, que em pesquisa a gente vai chamar de participantes, que é justamente a população ou a amostra, né, da pesquisa, essa clientela, esses participantes, vou dar o exemplo, o bacharel pode coletar dados com escolares. Agora, o problema da pesquisa deve ser voltado às questões do bacharel em educação física. Então, tenham cuidado ao elaborar a problemática. A problemática deve ter a ver com a formação de vocês. Ok? Agora, a faixa etária e a característica das pessoas vai ser uma escolha que deve ser realizada por vocês enquanto pesquisadores e deve contemplar os critérios de inclusão e de exclusão da pesquisa. Ok? Em relação às disciplinas, Aninha, boa pergunta, Aninha. Vocês pagam disciplinas voltadas a métodos científicos desde o primeiro período. Quando vocês cursaram produção e veiculação do conhecimento, vocês estavam iniciando ao conhecimento científico. E a partir daí vocês vão ter outras disciplinas de técnicas e de métodos de pesquisa aplicada, de pesquisa de outras disciplinas que vocês podem se apropriar daquele produto da disciplina que vocês construíram. Se é que isso ainda é significativo para vocês quando vocês chegarem no 7º e no 8º período, na conclusão do curso. Então, em relação a utilizar um projeto anterior, eu não vejo nenhum problema em relação a isso. Mas é possível que até mesmo ao escolher o orientador, vocês tenham que modificar a proposta de vocês. Ok? Então, respondi a minha. Andiara está confirmando que ia fazer os testes de coordenação. Eu me recordo, Andiara, do seu projeto. Você pode fazer agora algumas adaptações e estudar a parte teórica da coordenação motora nas crianças que você ministra suas aulas, certo? E pode utilizar também de formulários, de questionários. Então, pessoal, Thalita, eu respondi, não sei, talvez. Sim, Thalita, em relação aos artigos, né? A gente vai se debruçar bastante sobre as características, tá? Jéssica fala em relação a baseado na disciplina depois da orientação do professor. Todas essas questões, pessoal, elas vão ter que passar por uma conversa entre vocês e o orientador da monografia ou do artigo, tá? Do TCC de vocês. Eu queria, nesse primeiro momento, que vocês não ficassem ainda preocupados e preocupadas, angustiados e angustiadas com essa questão do orientador. Vamos aprender agora, na proposta do nosso curso, a elaboração desse projeto. Vamos tomar um caminho a partir do que eu vou propor para vocês. Eu sei que vocês já conhecem de metodologia científica, aquela enquete que eu passei, que vocês responderam, já me dá uma direção boa, que vocês têm conhecimentos e a gente vai tentar agregar novos conhecimentos e coisas novas para que vocês possam gostar
dessa fase tão especial que é da conclusão do curso, certo? A fase de conclusão de curso é uma fase diferente, onde vocês irão consolidar um momento de vocês especial desse caminho acadêmico, dessa formação de vocês. Então é legal que vocês concluam orgulhosos da obra que vocês construíram e que vocês irão deixar para outros estudantes que no futuro irão se apropriar do que vocês fizeram e deixaram como legado, como referências. Ok? Ronaldo, em relação à banca examinadora, são 3 professores, além do orientador, podemos convidar outro professor, ou é o departamento que escolhe? Ronaldo, a logística da banca examinadora, e serve para todos vocês, ela é composta por 3 examinadores. Um deles é o seu orientador e 2 são convidados. Um desses convidados, ele é uma proposta do professor da disciplina de Seminário de Monografia 2. O professor da disciplina de Seminário de Monografia 2, que estará com vocês, ele irá convidar alguém que seja especialista ou que seja conhecedor daquela área de conhecimento do TCC de vocês. E será indicado pelo professor da disciplina. O outro convidado, o terceiro membro, vai ser uma escolha de vocês. De vocês, concluintes juntamente com a anuência do professor orientador. Então, um convidado é realizado por vocês, é feito por vocês, pode ser um professor de uma outra instituição, que não seja a UFPB, mas que tenha vínculo com o ensino superior, ok? Então, acho que respondi, Ronaldo, em relação à formação da banca. Então, é um convidado de vocês, um convidado da disciplina, mais o professor orientador, certo? Pessoal, eu acredito que tenha respondido o bate-papo. Nós respondemos aqui o bate-papo e eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou salvar a nossa aula